Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Nós vamos hoje conversar como cuidar melhor desse idoso, nós vamos dar dicas concretas e também a afetividade que é importante. Então, já mande a sua pergunta, já fale sobre a sua experiência no @manhãviva. Mande uma fotinha sua com o seu vovô, com a sua vovó, com quem você cuida, tenho certeza, com muito amor. E nós vamos agora ao vivo para o Call Center com meu amigo Cleto. E ele traz as novidades porque nós estamos faltando pouquíssimos dias para terminar a nossa campanha. Estamos com 76%. Ainda falta uma caminhada, né, Cleto? Bom dia e bem-vindo ao Manhã Viva. Daqui a pouquinho, então, o Cleto entra direto do Call Center com as novidades para a gente se unir para terminar, com certeza, com 100% este mês. E como eu estava falando, nós vamos falar hoje sobre os cuidados com os idosos e nós vamos bater num super papo com a geriatra. A geriatra é aquela especialidade que cuida de idosos e uma enfermeira especializada na área. Por favor, doutora Regina Vasconcelos, ela é minha quase xará, porque eu sou Vasconcelos também. Bem-vinda, a casa é sua, por favor. E também a Vânia Marques da Costa, enfermeira, por favor, bem-vinda. Obrigada. Tem muita gente que tem dúvida, né, de como cuidar de um idoso, né? Tem cuidados especiais. Às vezes o idoso nem está na casa, mas está sempre ali perto, mora por perto, né? Quais são os cuidados principais que são necessários, doutora Regina? Olha, o idoso que está em casa, acho que das primeiras coisas que a gente tem que pensar são nas quedas. Porque quando a gente tem as fraturas, esse idoso vai criar mais trabalho, mais problema, e aí pode ter problemas graves de saúde. Então, em casa, cuidado com as quedas. É preciso uma adaptação na casa? A gente sempre procura deixar o espaço livre, sem tapetinhos, sem quinas. Quando temos um corredor longo, uma barra que ele possa se segurar. Isso faz a diferença para que ele tenha independência e possa continuar levando uma vida praticamente igual a que ele tinha quando era mais jovem. Quando buscar um cuidador? O cuidador, ele tem um papel muito importante, né, na vida do idoso. Porque o cuidado, ele tem que começar em casa mesmo, o cuidado, todo o cuidado, né? Então, a própria família pode estar amparando esse idoso, né? Então, o cuidador pode ser a própria família, o filho ou um neto, né? Ou, às vezes, alguém que eles possam, de confiança, para estar cuidando. É sempre bom dividir o cuidado. Uma pessoa sozinha, ela se esgota, física e emocionalmente. Então, se eu tenho alguém com quem eu posso dividir o cuidado, eu consigo cuidar melhor, com mais atenção, com mais carinho desse idoso que está precisando de alguma ajuda. Quais são os sinais de alerta? Né? Porque tem idosos e idosos, né? Quando eu estava lendo sobre o assunto, tem idosos que são super jovens e tem idosos que começam a sentir os sinais do envelhecimento muito cedo. Por que isso acontece? Então, cada pessoa tem um ritmo. A gente precisa respeitar o ritmo de cada um. Mas quando a gente percebe que a pessoa não consegue mais fazer aquilo que ela conseguia, a independência para ir até a padaria, para ir sozinho fazer um alimento, preparar, né, alguma coisa, a gente começa a prestar atenção e tomar cuidado. Eu não posso tirar tudo dele, tirar a independência. Tenho que ir aos poucos. Então, se eu percebo que ele não consegue preparar uma comida elaborada, mas consegue fazer um cafezinho, eu deixo ele fazer o cafezinho e fico por trás para que aquela água quente não derrube, não cause uma queimadura. Ou, ao contrário, eu vejo que ele não consegue mais cozinhar, eu tiro essas coisas de perto. Então, eu tenho que respeitar o ritmo de cada um. A autonomia é importante, né? Importante, porque ele, por exemplo, tem idosos que conseguem tomar o seu próprio medicamento,
mas já tem idosos que não conseguem, né? Então, isso tudo tem que ser assim, eu acho que a família, estando também, não só como família, mas como cuidador, essa postura ajuda muito, né? E como a doutora falou, tem riscos, esses riscos são perigosos, né? A gente precisa respeitar o ritmo de cada um. O respeito. Tem que saber o que ele é capaz. Se eu percebo que tem um risco de derrubar água quente, eu promovo uma cafeteira que não vai derrubar água quente. Se nem isso ele é capaz, eu deixo o café pronto numa garrafa térmica. Então, para cada situação, a gente tem que se adaptar. E o ritmo é individual, não tem uma regra. O importante que eu acho também é o respeito à pessoa idosa. Então, ela tem uma história, ela tem coisas que ela sabe fazer e gosta de fazer, né? Então, isso tem que ter o respeito à pessoa, aquilo que ela já está acostumada, aquele espaço é dela, né? Aquele jeito dela arrumar as coisinhas dela. E isso, eu acho que tem que ser mantido, é o ambiente dela, né? Muitas vezes os cuidadores, os filhos, não sabem qual é a hora de levar para uma emergência. Por exemplo, uma febre, uma falta de ar. Quando é a hora, por exemplo, de madrugada, quando é a hora de... Não, aqui eu consigo driblar essa situação. E quando é a hora de... Não, isso aqui está realmente precisando de um atendimento, de chamar um SAMU, alguma coisa assim. Olha, uma coisa que eu costumo falar para os filhos é assim, pensa numa criança pequenininha. Quando a gente tem uma criança pequena, a gente não vai no primeiro segundo correndo para o pediatra. Mas todas as dúvidas eu vou correndo ao pediatra. E pergunto, isso está certo ou isso está fora do normal? Isso não é o habitual dele. A mesma coisa é esse idoso. Se ele não está dentro do habitual, ele ficou confuso, ele ficou agressivo, ele apresentou alguma coisa que não era o dia a dia. Ele nunca tem febre e apresenta uma febre, é a hora de você procurar ajuda. Lembrando também que muitas vezes a febre não se manifesta mais com uma mudança de comportamento. Então, por exemplo, às vezes não quer comer, né? A inapetência, ou fica mais isolado, né? Então, isso aí demonstra também, por exemplo, é muito importante o cuidador estar observando a diurese, a evacuação, se está evacuando, se está urinando. Se toma água, se comeu, se dormiu. São pequenas coisas que fazem grandes diferenças. Então, a primeira coisa que você pensa, ele tomou água hoje? Conseguiu comer? Então, você às vezes se preocupa com coisas grandes e não com as pequenas. Que pode depois gerar um problema maior. E no início do programa, né, eu trouxe estatística falando que o Brasil está envelhecendo, o mundo está envelhecendo. Em 2030 teremos mais idosos do que criança. E a Elaine, nossa repórter, fez uma matéria sobre o assunto. Vinícius, 35 anos, professor de educação física. Acordar cedo, trabalhar, estudar, cuidar da família. Ele faz parte do grupo que em 2060 será o retrato do Brasil, mais idosos do que crianças. O Vinícius já tinha se imaginado, ele ficaria velho? Sinceridade, não. Hoje em dia eu penso mais assim, como eu quero envelhecer. O envelhecimento da população gera vários desafios, entre eles saúde, previdência e assistência social. A campanha da Fraternidade deste ano incentiva a participação popular para encontrar essas respostas. A participação dela dentro dos conselhos, da audiência pública, fóruns, conferências, são instâncias onde nós, sociedade, nós, povo, podemos estar dentro da política pública. E claro, nesse processo precisamos ouvir quem entende do assunto. Je m'appelle Marie. Em francês e agora em inglês. My name is Mary. Essa é Maria, uma dona de casa que aprendeu 2 idiomas na terceira idade. E é aqui que eu encontro aquilo que eu não encontro lá fora, que são as minhas amigas, amizade, atividades. O palmeirense aí se dedica ao teatro depois de uma vida como corretor de seguros. Eu pratico vôlei adaptado, eu jogo tênis de mesa aqui, eu faço hidroginástica e faço teatro.
Então, essas atividades eu vim encontrar aqui, em São José. Pelas cidades que eu passei não tinha nada disso. Dançando assim, dá para acreditar que essa metalúrgica aposentada tem 65 anos? Quando a gente é mais novo, eu acho que a gente tem muito compromisso com a vida. Que agora eu tenho liberdade para sair, para fazer minhas atividades, para dançar, para ir ao baile, para curtir mesmo. Eu estou curtindo agora a minha terceira idade. Todas essas atividades de graça eles encontraram na Casa do Idoso, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. O centro de convivência, que são as atividades na área de esportes, na área cultural, línguas, oficinas de artesanato. Apresento toda a casa e ele, em atendimento, ele me coloca a vontade dele, o desejo dele de fazer. O pedido é o mesmo. Ele precisa de qualidade de vida. O Estatuto do Idoso foi criado em 2003, quando o Brasil tinha 15 milhões de idosos. Hoje já são mais de 30 milhões, segundo o IBGE. Essa legislação trouxe de forma inédita o respeito, a prioridade e os direitos das pessoas maiores de 60 anos. Mas e na prática? Será que tudo isso funciona mesmo? Eu acho que falta um pouco de respeito pelo idoso, porque a gente vê lá fora, o idoso é muito discriminado. Falta saúde, falta educação, falta um convênio, né, para a terceira idade, que é altíssimo. Temos que pensar nessas políticas, porque talvez nós precisamos de menos escola e mais centros de atividade para idoso, mais política para o idoso. O futuro na melhor idade deve ser pensado hoje. Eu imagino que a qualidade de vida seja grande, o acesso, os benefícios para a terceira idade, no caso estrutura, a parte de respeito, sejam muito mais válidas do que hoje em dia. Cada fase da vida é mesmo especial. É ótimo ser idoso, claro, porque é uma sequência da vida, você não pode mudar. Estou feliz com a minha terceira idade, eu faço tudo que eu quero, eu danço, eu saio, eu viajo, eu passeio, eu curto mesmo. Tá certíssima! Correto. E o que você estava falando aqui enquanto a gente estava assistindo a matéria? O exercício é o quê? É a fonte da juventude. Nossa, gente! A gente sabe hoje em dia que o que faz o idoso viver melhor é o quanto ele faz de exercício, o quanto ele tem de vida saudável, o quanto ele come bem, ele se hidrata bem e ele tem que ter sempre uma atividade, uma coisa nova, alguma coisa para ele aprender, uma língua nova que ele fale e um exercício, exercício, exercício e exercício. A estimulação da memória, ela é muito importante. Então, ele tem que ter sonhos, né? Nós, os jovens, têm sonhos e nós temos que continuar envelhecendo, tem que ter sonhos, não pode perder os sonhos. Né? Tem que sempre ter uma coisa nova para fazer. Um tricô, um crochê, uma língua, um quadro, um teatro, uma música, uma coisa que você nunca fez, começa a fazer. Não pode parar, hein? Você que está na terceira idade, na melhor idade, na verdade esse é o termo, né? Na melhor, não fica parado aí. Se você está triste, está meio para baixo, levanta, né? E vai tentar uma coisa nova, você vai ver que vai ser bem melhor. E, com licença, por favor, vou chamar agora o Cleto, que agora ele está preparado para entrar direto do call center. Nós estamos com 76% da nossa campanha e o Cleto vai trazer as novidades para nós. Bom dia, Cleto, bem-vindo ao nosso Manhã Viva. Estamos aqui diretamente da nossa central de atendimento. Uma central toda ela pensada no povo de Deus. O telefone é 0 código da operadora 12 31 86 2600. Muito legal escutar esse bate-papo de vocês aí, um bate-papo bem atual. A minha mãe, Dona Mercedes, em setembro, ela vai completar 90 anos de idade. Ela faz a caminhada dela, ela reza o rosário dela andando, ela costura, ela lava a roupa dela, ela cozinha para ela, porque ela mora sozinha, né? Dona Mercedes ficou viúva já faz um tempo. As filhas moram na mesma cidade, mas ela quis ter o cantinho dela. É muito bom ver que é isso que está acontecendo.
certo? E aí, diante de tantas opções, né? Fazer uma ginástica, fazer uma hidroginástica, fazer atividade física, crochê. A leitura também é um bom cardápio, não é mesmo? Porque com a boa leitura, a gente pode proporcionar para a nossa família um conteúdo de esperança, porque nós estamos diante de uma realidade que os noticiários nos trazem muita desesperança que abala o nosso coração. Então, a Canção Nova, nessa Semana Mundial do Livro, ela quer disponibilizar para o povo de Deus uma boa leitura. Então, os livros da editora Canção Nova, para você que liga agora aqui, 0 código da operadora 12 3186 2600, ou entra pela internet, loja.cançãonova.com, você tem até 45% de desconto nos livros da editora Canção Nova. Isso até amanhã. Hoje é dia 29. Amanhã é dia 30, nessa Semana Mundial do Livro, a Canção Nova quer distribuir o maior conteúdo que pudermos distribuir. Então você entra em contato. E também o evangelizador porta a porta. Você é importantíssimo nessa, evangelizador porta a porta. Você tem 50% de desconto nos livros Canção Nova para que você possa também colocar nas mãos do povo de Deus. 0 código da operadora 12 3186 2600 e também pela internet, loja.cançãonova.com. O evangelizador porta a porta, ele já sabe o endereço dele, tanto pelo telefone, mas também pelo site. Pega o seu carrinho, vai passeando pela loja virtual, vai adquirindo os produtos de evangelização e aí nós vamos semeando, por meio da leitura, muita esperança, muita fé, muito amor, muita paz, muita alegria. Renatinha, estou chegando hoje aqui, né? Claro, cheguei ontem, de Belém do Pará, onde realizamos um encontro de evangelização para pessoas em situação de rua. Tinha mais de 400 pessoas em situação de rua, homens e mulheres e crianças, família também. Então, essa edição, que foi a 4ª do encontro Com Deus Tem Jeito para pessoas em situação de rua, tem um objetivo, claro, vários. Unirmos ao coração do Papa, que olha com atenção isso, uma unidade de carismas, muitos carismas envolvidos. E o outro objetivo é lançar no coração daquela pessoa de rua que está ali um convite. Quem quer ir para uma casa de recuperação e começar um tempo novo, uma vida nova? Desses 400 e pouco, 160 aceitaram e já foram para as casas de recuperação. Bonito demais, né? Então, é essa beleza que precisamos contar também, não é mesmo? Muita coisa boa acontecendo. Renatinha, 76% do projeto da M-Almas. Temos o hoje e o amanhã. Eu acredito muito. Quando cada um faz o que pode fazer, Deus vem com o seu impossível. O mesmo Jesus que transformou 600 litros de água em 600 litros de vinho, o mesmo Jesus que multiplicou aquele pouquinho de pão e peixe, ele continua realizando. Resta cada um de nós trazermos o nosso pouquinho, as nossas talhas com aquilo que você conseguiu, o pouquinho de pão e o pouquinho de peixe que você conseguiu, e o céu multiplica tudo isso que foi somado aqui na terra, onde cada um foi trazendo o seu pouco. 0 código da operadora 12 3186 2600. Você pode também se informar como você pode fazer para fazer uma transferência bancária, um depósito online, uma transferência via cartão de crédito. O que não podemos é falar, acho que não vai dar não, né? Tá tão difícil as coisas, né? Será que vai dar mesmo? Não! O homem e a mulher não pode deixar de ter esperança no coração. Se você se levanta e fala, eu vou fazer o que eu posso fazer, o outro faz a mesma coisa, o outro faz a mesma coisa, o outro faz a mesma coisa, o que acontece? Deus multiplica. Valeu, Renatinha! Saudade de você, hein, Cleto? Fiquei feliz que era você. Isso mesmo. Não pode ficar acomodado nunca. E a festa ontem da Misericórdia, gente, foi linda demais, né? E muita gente aqui, mas muita gente não pôde estar aqui. A TV Canção Nova levou para milhares e milhares de pessoas essa festa linda, né? E temos muitos testemunhos aqui, eu vou ler só alguns. Olha que coisa linda, né?
A Pires de Almeida fala assim: não tem como não proclamar que Jesus é infinitamente misericordioso. Mesmo de longe, pelas mídias, ele nos alcança com seus raios de luz. Escolheu cada pregador, cada um que participou. União, todos com sabedoria do Espírito Santo. Muito obrigada. Olha que coisa linda também. Este ano fiquei tão encantada assistindo pela TV que no próximo ano, Deus, em sua infinita misericórdia, vai me conceder a graça de estar presente fisicamente. Deus abençoe a todos que também acompanhou a Festa da Misericórdia pelas mídias, pela TV e também esteve aqui presente. Foi uma festa linda mesmo. Deus abençoe você, sócio evangelizador, que faz possível transmissões assim acontecer. E nós estávamos falando aqui de muitos cuidados com os idosos e também eu quero continuar falando porque tem interação aqui nas nossas redes sociais. Vamos lá ver, tem perguntinha aqui para a médica e para a enfermeira. Quais os cuidados que precisamos ter com idosos acamados? Maria de Fátima. Olha, o idoso acamado é um idoso que exige muitos cuidados, principalmente com a pele, para a gente não ter as feridas. O idoso tem uma fragilidade maior na pele. Isso faz parte do envelhecimento. A gente precisa ter cuidado em trocar ele de posição, não deixar sempre na mesma posição. Cuidados de higiene, com a alimentação, para que não seja completamente deitado, ele tem que ser elevado. No ângulo de 45 graus, mais ou menos, né? Aí ele é importante porque senão ele pode broncoaspirar, né? Então, essa elevação é importante. O acamado, ele exige mais do cuidador, porque a hidratação da pele após o banho, creme, óleo de girassol que usa, né? Tudo isso, trocas. Isso, as trocas de fralda, tem que ser bem feito e adequadamente para não ferir, porque uma pequena pressão, ela já vai aumentar e formar uma escara, que hoje a gente fala lesão de úlcera, né? Lesão de pressão, e isso, nossa, é rapidinho, do dia para a noite. Aquele colchão que chama casca de ovo, ele ainda... funciona bem? Piramidal, isso, nós usamos. Usamos também, tem outros colchões, né, que são usados também, que faz até a própria massagem, mas aí é uma coisa mais, né? Mas esse cuidado que a gente tem que estar sempre fazendo uma massagem, usando um creme, troca de posição. De 2 em 2 horas, né, mudar de posição. Então, vira do lado esquerdo, depois 2 horas. Decúbito dorsal, depois mais 2 horas, outro decúbito lateral direito, e isso é importantíssimo. Tem mais uma aqui? Para aliviar a pressão da pele, né? O que fazer na hora do banho, quando o idoso não quer ir? Olha, não é fácil. A gente precisa lembrar que, às vezes, na mesma hora você pergunta, ele diz que não. Se você esperar 5 minutos e perguntar de novo, ele pode aceitar. E muitas vezes depende da maneira como você faz. As coisas não precisam ser impostas, brigadas, você não precisa brigar de frente. Você vai levando com jeito. E às vezes tem a maneira de falar e quem fala. É mais difícil o idoso ouvir de um filho que ele tem que ir para o banho, porque o filho é alguém para quem ele sempre deu ordens. E então, quando vem uma pessoa diferente, aí o cuidador ou algum outro que usa essa mesma fala, o idoso acaba aceitando com mais naturalidade, porque vem uma ordem de alguém para quem ele nunca deu ordens. E sempre essa colocação é com respeito, sabe? Porque você vai trocar um idoso, eu até acho bonito que tem cuidadores nossos que a gente trabalha no Instituto de Longa Permanência, eles pedem licença, né? Então, assim, licença, eu vou precisar trocar sua fralda agora, vou precisar fazer isso. E isso, então, é uma forma, é um respeito à dignidade daquela pessoa, né? Dar dignidade a ela, né? Tudo que você fala e explica, mesmo que ele não esteja entendendo, ou que a gente ache que ele não está entendendo, se você fala e explica de alguma forma, isso é mais bem aceito pelo idoso. Tem mais uma perguntinha aqui. Quais alimentos não são indicados para os idosos? Ana Lúcia.
Eu não diria que tem alimentos não indicados, eu diria que a gente precisa tomar cuidado com a forma que esse alimento está preparado para saber se o idoso está conseguindo engolir. Se é alguma coisa muito dura, em geral eles têm problemas de dentição ou de deglutição, então que seja um alimento mais pastoso ou mais molinho. O que é importante é que ele tenha o cuidado na hora de administrar, não dar em grande quantidade, dar aos poucos, observando se ele está conseguindo engolir, se ele está bem sentado. Isso tudo a gente tem que ir olhando cada um. Mas a gente percebe que eles têm, com essa dificuldade, né, e também com a mudança da questão do paladar, então, às vezes, eles mesmos vão começar a sugerir o que eles querem comer. A gente sempre pergunta isso. Hoje o senhor quer um mingau? O que o senhor está com vontade de comer? O que a senhora está com vontade de comer? Então, isso é importante, sabe? Porque daí vai ao encontro do que ele está com vontade realmente. Em geral, o idoso percebe mais o paladar doce do que o salgado. Então, às vezes, a comida não é exatamente a nossa. É aquela que ele aceita. Mais molinha, bem mais cozida, tudo isso. E nós estávamos falando de estímulos, né, que são muito importantes, principalmente nessa fase da vida, e a música pode ser uma boa dica aí para a terceira idade. Sabe aquele ditado popular, quem canta seus males espanta? Se cantar não for o suficiente para espantar todos os males, a música pelo menos ajuda a aliviar alguns sintomas, principalmente em idosos. Tem muitos estudos com a música auxiliando no tratamento de alteração comportamental. Então, assim, tem muitos pacientes, por exemplo, com Alzheimer, que tem muita agitação no final da tarde, ficam agitados, agressivos, e a música pode ser utilizada para ajudar a conter esse comportamento e necessitar de menos medicamentos para eles fiquem calmos. E a música também pode ser utilizada de uma maneira benéfica para reintroduzir o idoso na sociedade e auxiliar na socialização. Desde cedo, a música faz parte da vida de Dona Maria. Hoje, aos 91 anos, ela continua sendo um bom auxílio para a saúde dela. Isso aqui é uma festa. A gente canta, a gente dança, viu? A música transforma a pessoa. Ela fica mais doce, ela fica mais bem educada e ela sabe apreciar mais. O que Dona Maria e tantos outros idosos percebem no corpo e na mente se confirma numa pesquisa feita nos Estados Unidos. Os benefícios do contato com a música vão além da diminuição do estresse. A pesquisa mostrou que a música também aumenta a capacidade respiratória e de deglutição dos idosos. Por isso, aqui nessa casa de repouso, ela tem uma função terapêutica. As oficinas de música acontecem 2 vezes por semana. A cada novo acorde ou música conhecida, a casa vai se enchendo de saúde. A gente vê uma evolução muito grande nesse tempo que eu estou aqui, da participação deles com relação à música, né? A interação deles, o dia a dia. Então tem um trabalho e as famílias percebem isso aí bem nitidamente. Há 6 meses morando na casa, seu Sebastião já percebe os benefícios que outros tons trouxeram para a sua vida. Quando eu vim para cá, eu estava inclusive com muita dificuldade de locomover, etc. E também de expressar-me. E isso melhorou muito. Eu já estou 80% do que eu era antes. A música ainda não consegue substituir todos os remédios, mas comprovadamente é uma boa aliada para melhorar a saúde do idoso. As terapias não farmacológicas, elas são bem-vindas, como a música. Nunca esquecer que o tratamento farmacológico ele é muito importante para o controle dos pacientes. Mas o tratamento não farmacológico é uma ferramenta a mais para auxiliar no tratamento dos pacientes e que deve ser vista com todo cuidado, com todo carinho, em auxílio ao tratamento farmacológico. A música também é uma ferramenta, na verdade, para socialização, né? Isso. O idoso ele vai se isolando por muitos motivos. Porque ele não escuta bem, porque ele não caminha bem. Muita gente acaba cansando. Mas é importante que a gente não deixe esse idoso sozinho. Que ele tenha companhia, que tenha sempre alguma visita. Mesmo que não sejam todos ao mesmo tempo, a gente pode fazer um revezamento e ter sempre alguém fazendo companhia.
Tem mais uma pergunta aqui. Minha mãe não tem forças mais para fazer uma caminhada. Quais exercícios posso fazer com ela em casa? Terezinha. Olha, acho que essa pergunta era melhor para um educador físico ou para um fisioterapeuta. Mas a gente tem exercícios simples, como levantar e sentar da cadeira. A própria pessoa pode esticar e dobrar o braço, pode estimular isso. Uma garrafinha pequena de água com 250 ml, para ela fazer um movimento com algum peso. Às vezes uma bolinha, né? Ela ficar apertando, estimula a circulação. E ela mesma, às vezes, buscar o seu copo de água, né? Voltar. Se ela precisa de ajuda, às vezes no quintal, aí o cuidador, né? Quem seja alguém da família, caminhar com ela no quintal, na própria casa. Sempre a preocupação de tirar tapetes ou coisas que possam sofrer uma queda, né? Então, essa prevenção de quedas é importante. Eu acho que esses exercícios são fáceis. A gente nem percebe quantas coisas a gente pode fazer em casa. Mas o simples levantar e sentar da cadeira é um exercício. Se você faz repetidas vezes, faça 10 séries de cada exercício, você vai fazer bem. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Foi muito esclarecedor. Você viu, é muita pergunta, né? Mas, assim, foi coisas práticas, né? Tenho certeza que tem muita gente que cuida, tem uma vovó, ou então mora perto, né? Mas, assim, muito obrigada mesmo, a doutora Regina Vasconcelos, minha quase xará, a enfermeira Vânia Marques, muito obrigada mesmo e que Deus abençoe o trabalho de vocês, né? Porque é preciso muito amor e paciência, né? Generosidade. Generosidade. Muito obrigada. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos no segundo bloco para conhecer a congregação das pequenas missionárias que tem a missão. Uma delas é cuidar dos idosos. Espera por nós, é bem rapidinho. Manhã Viva de volta hoje falando sobre cuidado com idosos. Você tem algum idoso aí na sua casa? Você tem o vovô, a vovó? No primeiro bloco nós batemos um papo muito legal com a geriatra e uma enfermeira. Tiramos um monte de dúvida do pessoal da mídia. Você perdeu? Não tem problema, acesse o Play Canção Nova. A partir de amanhã você pode acessar todo o nosso programa. Você sabia que no Brasil já somos 30 milhões de idosos e em 2030 nós teremos mais idosos do que criança? Pois é, o mundo está envelhecendo, o Brasil está envelhecendo, mas como estamos envelhecendo? É muito importante nossa qualidade de vida hoje e também muito importante cuidar bem dos nossos idosos. Né? Muita paciência, muito cuidado, adaptar a casa, muita participação hoje também. Mas eu queria fazer um pedido. Quando você for fazer alguma pergunta, coloque o seu local, coloque o seu estado, a sua cidade, tá bom? Porque a gente aproveita e manda um alôzinho para você, tá bom? Nós vamos exibir também hoje, daqui a pouquinho, mais um episódio da série A Cura da Alma Feminina. Aguarde! E eu estou aqui com a diretora geral do Hospital Pio XII, a irmã Maria Irene de Araújo, também com a gerente geral do Recanto São João de Deus, Rosenilda de Fátima, e a Elisângela Smith, ela é assistente social do Recanto São João de Deus. Bem-vindas. Tudo bem? Bem-vindas, tudo bem? Bem-vindas, irmã, tudo bem? Um prazer enorme, fique à vontade, a casa é de vocês. A gente estava falando no primeiro bloco de coisas muito práticas para cuidar, né, da pessoa da melhor idade, muitas dúvidas, né? Muita gente tem, né, a adaptação da casa, o cuidado com a pele, o cuidado com o sono e tudo mais. Mas também tem o coração, né? É preciso muito amor para cuidar dessas pessoas. E a congregação das pequenas missionárias do Coração Imaculado, Maria Imaculada, tem uma das missões é cuidar, né, dos idosos. É isso mesmo, irmã? Sim. Nós trabalhamos com os doentes, né, nos hospitais, mas nós temos uma linha que também puxa para os idosos. E nós, lá no Hospital Pio XII, temos o nosso recanto, João de Deus, que cuida dos doentes.
dos idosos, desculpa, cuida dos idosos. E toda a parte espiritual que as irmãs podem estar oferecendo é o que a gente propõe para eles, né? Nós temos 2 missas por semana lá no recanto, com eles lá, né? Temos a oração do terço com eles e outras pessoas também que vêm, que não são todos católicos, né? Tem outras religiões. Então, vêm pastores, vêm outras religiões para fazer as orações com os seus que estão lá dentro. E, Rosenilda, qual conselho que você dá, né? Porque a doutora Regina estava falando que era bom revezar no cuidado com o idoso, porque às vezes é pesado, né? É difícil, mas qual é o conselho que você daria para alguém que está cuidando de um idoso, né? Na busca de um cuidado melhor, com mais carinho, né? O que você aconselharia? Então, os idosos que a gente cuida lá, nós temos 62 idosos. E a gente tem uma equipe muito boa trabalhando com eles, toda uma equipe multidisciplinar. O que eles mais precisam mesmo é o carinho. E a gente sabe que alguns vão para lá porque a família não tem condições de estar cuidando, ou às vezes até a casa não tem condições de o idoso se locomover, do cuidado. E o tempo também, as pessoas, às vezes, o dinheiro é curto, não dá para... Porque o custo com o idoso é muito elevado. O custo com fralda, o custo com medicamento, custo com... Então, assim, o que a gente precisa para eles é o cuidado, é o carinho, é saber dar um abraço, é saber ouvir. Ouvir o idoso, a gente às vezes está um pouco no dia a dia atribulado, correndo, e a gente não ouve. Eles querem falar. Então, assim, a gente parar para ouvir. Elisângela, você é assistente social, acho que você escuta muito o dia todo, né? Escutar o idoso é importante? Sim, é muito importante. Coloca o microfone um pouco. É importante porque ali ele vai contar um pouco da sua história, conta dos seus familiares, conta o que está acontecendo, a sua vontade, né? Eles têm muitas vontades de ainda fazer muitas coisas, que nem a doutora falou da alimentação, de perguntar o que eles querem, o que é melhor para eles no momento, porque manter a qualidade de vida deles é o nosso foco, né? E manter os cuidados também, isso é melhor para eles e gratificante para a gente também, de ver. É igual a criança, que a doutora disse mesmo, um sorriso no rosto, a gratidão de a gente estar cuidando deles, né? Então, isso é o nosso trabalho da obra, né? De manter eles com uma boa qualidade de vida, uma boa saúde e também alguns têm um vínculo familiar, manter a família próximo, isso é muito bom para eles. A gente também ouvir um pouco da família, o porquê que está ali hoje, qual o motivo, a real situação. Hoje, alguns que estão na instituição, não é porque a família deixou, não, isso a gente sempre vai para manter o vínculo, realmente é de não poder ter todo o cuidado necessário para eles naquele momento, porque os familiares também têm os seus deveres, têm toda uma vida, né, para fora dali, para poder manter esse idoso da melhor forma. Então, isso hoje a gente está ali na instituição para poder fazer isso para eles. Irmã, a palavra de Deus traz muitas bênçãos, né? Para quem cuida do idoso, para quem cuida dos pais até o último momento. E muitos filhos podem estar nos assistindo agora e tem filhos, né? Eu tenho um exemplo da minha cunhada, né? Que cuidou dos pais até o último momento, ela abdicou de muitas coisas, né? E ela foi feliz com essa escolha, né? Então, tem muitas bênçãos, né? Para os filhos que fazem essa escolha. Deus abençoa muito, né? É importante também, né, entender que existe essa bênção. Com certeza, a bênção vem mesmo sobre as pessoas, né? E os filhos recebem isso, né? E nós recebemos, a gente tem visto muito isso, essas bênçãos que a gente recebe lá no nosso pensionato, no nosso recanto. É muito gratificante, como já foi dito, né? Porque a gente leva a palavra para eles, faz o que a gente precisa com eles e eles ficam gratificantes, né? Eles ficam gratos de estar recebendo. Nós temos uma irmã que ela passa todos os dias visitando e
fazendo o sinal da cruz, rezando com eles, e eles vêm colocando água benta. Então, isso é muito importante para eles, e eles gostam desse carinho, né? Da parte espiritual mesmo. É um amparo espiritual e também emocional, né? Sim. Porque nós estávamos falando também da questão da depressão, que é muito comum nessa fase da vida, né? Então, o amparo espiritual nesse momento é muito importante, né, irmã? Sim, muito importante, porque eles necessitam de preencher o vazio, e melhor do que nada é o nosso Deus, né? Que tudo pode ser tudo, mas é nada diante de toda a grandeza que Deus vem para nós. Rosenilda, esse amparo humano também, com acompanhamento psicológico, muitas vezes farmacológico, o idoso que também se sente muitas vezes, como a gente viu, né? Eu estou nessa situação, às vezes acamado, muitas vezes ele cai numa depressão. Também é importante, de forma geral, seja ele no asilo, seja ele em casa, é importante esse acompanhamento. Você, como profissional de assistente social, vocês sabem que é importante esse acompanhamento, né? Muito. E a gente percebe que eles deprimem fácil. E assim, o bom é que a gente tem realmente uma psicóloga que está fazendo esse trabalho. Às vezes eles deprimem por pouca coisa, porque não conseguiu se levantar, porque a comida não está boa, porque às vezes aquela comida que ele não gostou, para ele aquilo já entristece. Então, assim, eles entristecem ou porque a família não foi visitá-los, porque alguns têm famílias, outros não têm. Então, assim, porque tem filhos que não vê mais. Então, tudo isso é que eles vão ficando deprimidos. E aí é onde que a gente entra com o grupo, com as atividades, com os exercícios, com os atendimentos, com o carinho. Então, é nessa hora que nós entramos. E a gente faz visita diariamente para a gente saber como que está cada idoso. E isso é um fato, realmente. E o bom, as irmãs lá, que fazem um trabalho espiritual muito bom, que isso ajuda muito. E eu quero mandar um abraço para os idosos do Recanto que estão assistindo a gente. Um abraço. Quer mandar um abraço, irmã? Quero sim. Quero mandar um abraço para a irmã São Luís, que ela faz parte lá e ela acompanha todos os dias. Ela tem 94 anos. E ainda está na melhor idade e ajuda outras. Olha que coisa bonita, né, gente? Está lá todos os dias. Ela sente um carinho muito grande pelo Recanto. Bonita, né? Então, um abraço para ela, para a Tereza e para todos os idosos que lá estão. E a senhora também é ponta firme. Quantos anos a senhora tem? 60. Ponta firme, entrou agora na melhor idade e está ponta firme aí. E é interessante que eles devem se identificar, né? Porque busca seus pares, né? E a senhora está ponta firme, cuidando deles. Coisa boa, né? E aqui, como vocês estão trazendo, né? Nem sempre quando uma família coloca o idoso no asilo é por maus tratos, né? A gente não está aqui para julgar, mas sempre o apelo a visitar, né, Elisângela? Sim. O convívio familiar para esses idosos que estão na instituição é muito importante. Eu, como assistente social do Residencial Maria Imaculada, a busca por uma vaga no local dessa instituição, hoje a grande maioria são os próprios familiares que vão em busca. Por quê? Porque não tem realmente condições de cuidar desses idosos, não tem uma estrutura, porque muitos deles precisam de muitos profissionais, como a geriatra, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicóloga, entre outros. Até mesmo a nutricionista, para a questão da alimentação. Então, ali eles procuram hoje uma instituição para ter uma qualidade de vida, mas o nosso princípio, o nosso foco mesmo é ter um vínculo familiar também. Isso não custa nada, que é o principal para eles. Então, hoje, colocar em uma instituição é para manter os cuidados, não a questão do abandono. Não fugiu desse paradigma de abandono. A gente cobra isso, a gente vai atrás. Infelizmente, alguns realmente não têm colocado na instituição para ter esses cuidados por não ter o vínculo familiar. Mas a gente busca, de todas as maneiras, o principal, o amor, o carinho do filho, da esposa, do esposo, que coloca para... Porque hoje ela já não tem condições de cuidar, por isso busca profissionais e casas com esse intuito do próprio cuidado. E tem esse, né, que é particular. Sim. E esse ajuda no que é no Recanto filantrópico, não é Exato, isso? Exatamente. Toda
a parte da verba do Residencial Maria Imaculada, ajuda a obra Rui Canto São João de Deus e outras obras sociais da instituição, que é das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada. Tenho sim. Posso passar? Pode. Tá. O do Residencial é 3797-7500. É 012, que é em São José dos Campos. E o amor nunca pode faltar da família, né? Eu só queria assim, colocar, né, que nós lá somos obra filantrópica. Nós temos hoje 62 idosos e nós temos uma parceria com a Prefeitura de São José dos Campos. O amor nunca pode faltar, né, irmã? O amor é imprescindível na vida de qualquer um de nós, né? E principalmente quando ele está nessa fase de idoso. A pessoa já fica mais debilitada, então ele sente mais esse vazio, então eles querem buscar mais amor e é esse momento que a gente tem que oferecer o nosso amor. E a senhora é super sorridente, né? E a senhora é um exemplo, porque está aí, né, diretora-geral de um hospital enorme, com todo o vigor, com 60 anos. Aí, gente, nós estamos com um exemplo aí maravilhoso. Tá vendo? Que a gente não pode parar. Com 60 anos, abraçou esse desafio. Há quanto tempo a senhora está com essa função? Com essa função já vai fazer 4 anos. 4 anos. Então a senhora aceitou, estava com 56 anos, está aí com toda a força, ajudando outros pares da terceira idade e não quer parar. Ainda não. Enquanto precisarem de mim, eu estou disponível. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. Força, irmã. Foi exemplo para muita gente aí que terceira idade, melhor idade, não é tempo de parar. Tem que se movimentar e tem muita coisa para dar, como a senhora. Com esse sorriso maravilhoso. Muito obrigada mesmo. Tá? Deus abençoe o trabalho de vocês e que multiplique, né? E que a senhora seja exemplo para eles, tá? E nós vamos exibir agora mais um episódio da série A Cura da Alma Feminina. Você é daquelas que é insegura, que busca a aprovação de todo mundo? Vamos deixar disso? O padre nos ajuda. Neste vídeo, preparado com muito carinho para você, mulher, eu quero falar sobre uma realidade que tem feito muitos corações femininos padecerem no nosso tempo, que é a insegurança. Você se considera uma mulher insegura? Você precisa receber sempre a segurança de fora de você ou você tem segurança dentro de você? Por exemplo, tem pessoas que só se sentem seguras quando recebem um elogio, que só se sentem seguras quando alguém externo fala, olha, você é bom nisso, você é boa nisso. Claro que os elogios são importantes, mas a segurança precisa ser construída dentro de nós, em primeiro lugar. No score de 0 a 10 também, você se considera uma mulher segura? Qual é a sua pontuação? É importante entender o mecanismo da insegurança. Eu coloquei isso também no livro A Cura da Alma Feminina, que eu tive a alegria de escrever. O mecanismo da insegurança funciona da seguinte maneira. A insegurança está ligada a um medo, consciente ou inconsciente, real ou fantasioso. E o medo, na grande maioria das vezes, está ligado a uma experiência. Claro, existem situações nas quais o medo está ligado a um excesso de criatividade, a pessoa confabula. Mas, em 90% dos casos, o medo está ligado a uma experiência que você viveu na tua vida pregressa, na tua história, sobretudo mulher na tua infância. Saiba que é fácil observar que para a mulher a confiança é algo muito importante. Para a mulher se sentir segura é algo muito importante, sobretudo num relacionamento. Como sacerdote eu tenho a oportunidade de acompanhar relacionamentos nos quais a mulher, talvez até casada, ela não consegue viver bem com o marido, não consegue nem consumar o casamento, viver a vida íntima bem, porque ela não se sente segura, porque ela não se sente ali naquela relação, não sente confiança. Para a mulher, para a sensibilidade rica que Deus te deu, a confiança e a segurança é algo importante. Mas como eu coloquei no capítulo 1 do livro A Cura da Alma Feminina, existem experiências que estão na raiz do medo que gera insegurança. Experiências essas que talvez te marcaram tão profundamente e que precisam hoje, por um processo lindo e intenso de cura interior, serem curadas por Deus na raiz dessas realidades, para que você se torne uma mulher leve, livre, feliz. Uma mulher insegura
Ela vive o relacionamento de maneira opressora, ela exige uma atenção e uma dedicação que o outro não é capaz de oferecer. Ela não permite que o seu parceiro ou que as suas amizades vivam outros relacionamentos, ela sufoca. Muitas vezes o que está na raiz da insegurança, como eu coloquei no livro A Cura da Alma Feminina, são experiências de rejeição. Talvez você foi rejeitada de fato na sua infância, na sua vida pregressa, ou você se sentiu rejeitada. E essa rejeição gerou um gatilho emocional dentro de você que faz com que todas as vezes você sinta que há a possibilidade de ser rejeitada novamente, a insegurança tome conta de você e roube a sua razão. Quando a gente é dominado, quando você, mulher, é dominada pelo gatilho emocional da rejeição, você não pensa mais com a razão, você não raciocina, aliás, você age por impulso, você põe tudo a perder. Experiências tais como o abandono ou o medo de ser abandonada lá na tua vida pregressa, no teu passado, podem gerar, essa experiência gera o medo, que é um sentimento, e que gera a atitude da insegurança. É preciso hoje se investigar. Dizia o filósofo grego Heráclito que a vida que não é investigada não vale a pena ser vivida. É preciso ter a coragem de se investigar. Olha para a tua história, quais são as experiências lá na tua história, com teu pai, com a tua mãe, talvez um abuso que você sofreu, sexual, ou um relacionamento abusivo que você viveu, que gerou essa insegurança. Você fica sempre tendo essa necessidade de ser aprovada pelos outros. Ser aprovada nem sempre significa ser amada. Quem te ama não te aprova, acolhe a tua verdade. Não se torne refém no cárcere da aprovação. Seja você. Diga não à insegurança. Busque um processo profundo de cura interior para que essa mulher linda, nova, que Deus criou e que está dentro de você, possa vir à tona. A vida que não é investigada não vale a pena ser vivida. Vamos se investigar para viver melhor? Amei, padre. Amanhã tem mais. E seu filho é daqueles que faz birra quando você diz não? Amanhã a gente conta tudo para você de como lidar com isso. Se você quer assistir toda a série A Cura da Alma Feminina, tá tudo lá no cançãonova.com ou no Play Canção Nova. Se inscreve lá. Amanhã a gente se encontra 9h40 aqui na TV Canção Nova. Tchau! Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.